Olá! Hoje é dia 28 de junho de 2016 e você está ouvindo a 96ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, agora sim com frio, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, no Morno, eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, beleza? Beleza, cara. Ué, quando esfria aqui, esquenta aí, caramba. Eu não diria que aqui esquentou, mas também não tá aquele frio congelante da semana passada e dos dias anteriores. A frente fria parece cobertor de solteiro, você puxa de um lado, descobre o pé. Exato, no caso São Paulo seria o pé e Belo Horizonte imagino que seria a cabeça, né? Bacana, puxa vida, estamos aqui com um friozinho e aí nem tanto, mas vamos levando, né, cabeça? Vamos levando, não pode querer tudo nessa vida. Mas tá joia, eu gosto desse clima, eu gosto desses dias mais friozinhos, assim. Eu também, cara. O problema é que, às vezes, quando você tá fazendo o mínimo de esforço físico, exemplo, eu caminhando meus 10 minutos até a estação de metrô mais próxima da minha residência, que bate aquele solzinho maroto que você esquenta, mas se você tirar a blusa, você esfria, sabe? Aham, sei bem como é. Então é aquela situação que você não sabe muito bem o que você faz. E também para atividades com os petizes, não é a melhor coisa do mundo você tá com um frio danado, né, cara? Imagino. Mas faz parte. Daqui a pouco já acaba o inverno de Belo Horizonte e é isso aí. Falando em inverno, semana que vem já já deveremos ter voltado à rotina de 40 graus. Mas falando em inverno, meu caro cabeça, The Winter is Coming aí? Cara, você sabe que quando as pessoas falam de Game of Thrones eu fico sem entender lufas, né? Porque eu devo ser uma das 10 pessoas do mundo que não assiste The Game of Thrones. Caramba, cara, eu achei que você assistisse, eu já ia te dar uma tiração de onda aqui, então você é do time dos bons, cabeça. Rapaz, você gosta de AC/DC, mas você não assiste Game of Thrones. Cara, você subiu tipo 20 níveis aqui agora. Tá quase redimindo aí de você gostar de Highway to Hell. Cara, eu não... as pessoas escrevem, esse foi o episódio mais foda de todos os tempos. Puta que pariu. E eu fico assim, velho, tá bom, né? Ok. Eu não entendo os memes nenhum, não sei de nada. Então vivo na minha singela ignorância a respeito de Game of Thrones. Cabeça, nossa, vou até escutar um Highway to Hell depois dessa aí. Por favor, pode ser a música de fim de episódio hoje. Em homenagem a essa sua atitude nobre e austera de não assistir Game of Thrones. Bom para você. Você é um vencedor, cabeça. Muito obrigado. Me esforcei muito para isso. Não, mas bacana. Então agora que já está estabelecido um common ground aqui, que a gente não tem essa... que bom, que referência ruim que nós não precisamos ter aqui. Vamos agradecer aos comentadores das últimas edições do nosso glorioso podcast de comunicação digital, que foi o Narcélio Filho, o Everaldo Vilela e o Rafael Araújo, né, cabeça? Isso, o Rafael Araújo fez um comentário interessante sobre o futebol americano no Brasil. O comentário dele foi no YouTube, que a gente vai responder lá. Foi um ponto de vista bem interessante. Não vou falar nada para não dar spoilers e para vocês irem lá ver o comentário. Isso mesmo. Vá lá no nosso canal do YouTube, vá também até o iTunes. Eu recebi, cabeça, durante essa semana, feedback presencial, físico, de pessoas que escutam e que falam, poxa, eu até vi que você ofereceu um brinde para quem comentar no iTunes, mas eu não escuto pelo iTunes, eu escuto por outra forma e não sei o quê. Então fica complexo a galera fazer isso, né? Eu vou fazer, quem sabe, um dia uma enquetezinha para saber de onde as pessoas escutam o nosso glorioso podcast. Pode ser, né? Aguarde. Pode ser. Agora, se você tem o iTunes e quiser dar aquela moral pra gente lá, por favor também. Não se intimide, né? Não espere os prêmios acumularem muito, porque tá só acumulado na Bananinha e no Nutri. E vai ficar por aí, hein? Não espera nada, tipo uma pipoca aritana ou algo do tipo, né? Não, porque aí faz volume pro envio. Difícil, né? É foda. Foda. Mas aí, vai aí, valendo um Nutri e uma bananinha, um comentário, o primeiro comentário no iTunes vai ganhar isso daí. Muito bem. E além do iTunes, você pode acompanhar o Ainda Sem Nome no Stitcher e no RSS. E também no aindasemno.me, né, Caio? Que é o nosso sítio na web, onde tem a listagem de todos os episódios e tudo mais.
Exatamente, o nosso website, ainda sem no.me. E você falou nosso sítio na web, cara, eu me lembrei do Celso Portiolli e da musiquinha da internet do Celso Portiolli. E me veio que o Celso Portiolli é tipo o melhor youtuber da atualidade. Você tá por dentro disso, cabeça? Não tô sabendo disso não, sério? Sério, o canal do Celso Portiolli tá bombando e os vídeos do cara são muito massa. Sério? Assim, o cara sabe mesmo fazer a coisa, ele é muito bom. Os vídeos, eu recomendo, manda melhor do que muito youtuber por aí, viu? Na verdade, ele agora é youtuber também e tá, assim, disparado uma grande promessa do esporte eletrônico, youtubístico aí. Eu percebi também que tem os vídeos do Kleber Bambam, o vencedor do primeiro Big Brother. O Kleber Bambam virou meme total, né, cara? Virou, mas eu também não acompanho o vídeo porque eu tenho uma preguiça monumental de ver o Kleber Bambam. Eu acho que teve um negócio do cara do Não Salvo, eu não sei se foi o Não Salvo ou quem fazendo, acho que foi o Não Salvo, o Cid, fazendo uma brincadeira semelhante ao que o Shia LaBeouf fez para uns estudantes de cinema. Você tem a manha dessa brincadeira? Sim, então, aquele vídeo lá. Isso. E aí parece que ele fez isso com o Kleber Bambam e aí a galera fez umas edições assim, sabe? Entendi. E tem até um gerador de Lorem Ipsum do Kleber Bambam também. Muito bem. Eu ainda prefiro o gerador de Mussum Y. Lipson, né? Do Mussum. Isso. Pois é. Então, a gente está com muitas coisas acontecendo por aí. Quem sabe um dia a gente não tem o Celso Portiolli como convidado aqui, né? Seria incrível, né? A gente, se este humilde podcast chegar aos ouvidos de Celso Portiolli, por favor, sinta-se convidado para fazer a edição do Ainda Sem Nome conosco. O Celso Portiolli recomendo. Mais uma vez, depois vai ficar nas notas desse episódio aí o link para você acompanhar o canal do Celso Portiolli. Muito bem. É isso aí. E então, né, cabeça? E a gente pede para que as pessoas também compartilhem o nosso podcast. Quem sabe chega até o Celso Portiolli. Né? Se você compartilhar, enviar a palavra, né, as palavras de média sabedoria desse podcast aqui e chegar até as pessoas que você, com quem você se importa. Passe adiante. Isso, a gente sempre segue a máxima do ET Bilu, que é buscar conhecimento, né? E a gente está tentando passar esse conhecimento para frente. Esperamos que chegue no Celso Portiolli algum dia. Pois é, essa é uma meta. Essa é uma meta. Outro dia eu vi alguém no Twitter perguntando se a gente tinha sonhos e, infelizmente, alguns dos meus sonhos morreram com Lou Reed e David Bowie, mas faz parte. Onde que eu vi um negócio? Eu fiz um post outro dia que eu tava vendo o William Vac no Jornal da Globo, falando que a crise fez os jovens desistirem dos sonhos e buscarem basicamente qualquer emprego. Ah, tá. Uhum. Eu tenho para mim, Caio, que isso acontece muito antes da crise, assim. Acho que desde que houve a constituição de mundo, né, e o Homo sapiens surgiu na Terra, vários dos sonhos foram preteridos em relação ao trabalho que te pague todo mês. Exato. Eu não escutei isso originalmente, mas eu vi a sua postagem. Eu, por exemplo, queria ser piloto de Fórmula 1 e virei jornalista. Acontece. Ah, cara, mas externalidades da vida, né, cara? Exato. Falando em jornalismo, cara, acho que a gente pode começar a nossa discussão de hoje, né? Exatamente, esse segue aí foi o melhor de todos e a gente já está iniciando os comentários do nosso primeiro assunto de hoje, que é um reporte de notícias digitais ou de do panorama de consumo de jornalismo digital proporcionado pelo Instituto Reuters de Estudos de Jornalismo. O link para você baixar o report ou relatório está aí bem na página deste episódio, ainda sem no.me/96, e você vai poder ter acesso a esse documento sobre o qual nós vamos falar um pouquinho agora, né, Cabeça? Isso, e aí o Observatório Europeu de Jornalismo fez um link com os 12 pontos-chave desse reporte em 2016, e tem algumas coisas, cara, que a gente já vem, curiosamente, a gente já vem discutindo ou tentando levantar a bola aqui sem ter esse estofo científico desse estudo, né? Uma delas comece. Uma delas, por exemplo,
que as mídias sociais, as redes sociais viraram a principal fonte de notícias para as pessoas. Cara, é aquela máxima e que eu acho que é muito interessante, falando nesse momento aí, fala que o Facebook é isoladamente a fonte mais importante para achar e ler e assistir notícias e, claro, compartilhar. E é uma coisa bem interessante das mídias sociais que se a coisa é importante, ela vai chegar até você, né, cara? Totalmente, completamente. Pois é, então se esse negócio de buscar pelo Facebook, ou a notícia chega até você pelo Facebook porque alguém te marca num comentário, porque acha que aquilo pode ser legal para você, ou porque alguém compartilhou, né? Não necessariamente a página, né? Porque está cada vez menor a exibição orgânica, o alcance orgânico das postagens de páginas. Mas as pessoas compartilhando e as pessoas comentando fazem as coisas darem uma circulada legal, né, cabeça? Totalmente. E um ponto interessante é que selecionaram aqui um gráfico com o uso das redes sociais como principal fonte de notícia. E o Brasil pulou no Brasil, o uso das redes sociais pulou de 10% para 18% entre 2015 e 2016. Isso. E estamos lá, bem perto, tá junto da Austrália, né, cara? Isso. Assim, Austrália e Brasil, 18% das pessoas consideram as mídias sociais a principal fonte de notícias. E eu acho isso muito interessante, né, cara? Porque abre espaço para emissores de notícias ou reportadores de notícias que não sejam do esquemão da grande mídia ou da mídia de massa. E isso é bem interessante, né? Dá um potencial legal, cara. E dentro dessa mesma seara, eu achei muito interessante também dizer que a parcela entre 18 e 24 anos diz que 28% diz que as mídias sociais são também a principal fonte de notícias, mais do que a televisão. E é a primeira vez que isso acontece. Isso é um momento chave, né, cara? E aí, Caio, tem muito a ver, se a gente pegar um pouco do que a gente falou na edição passada, se você que está nos ouvindo, se você vê a página 82 do relatório, fala sobre o cenário brasileiro. Específico, exatamente. E é impressionante ver, por exemplo, quando você vê a fonte das matérias, fonte das notícias entre 2013 e 2016. Em 2013, o jornal impresso, ele ainda era o terceiro com 50%. Obviamente isso aqui não é total, né? Deve ser estimulado esse negócio aqui, porque se você somar dá muito mais de 100%, naturalmente. E de 2013 para 2016 tem caído drasticamente o jornal. Exato. E a TV estava ensaiando uma subidinha e continua em segundo em relação ao online. O online sendo o primeiro, e o que surpreende aí na cabeça é o social. Isso. Então, assim, a gente comentou isso, obviamente, no espectro do esporte especializado na semana anterior, mas a questão do esporte especializado perder espaço, assuntos especializados perderem espaço no jornal impresso e também, por exemplo, na televisão, e migrar esse público e esse assunto para o online, isso é um sinal claro de toda essa transformação de consumo de mídia que a gente vê. Exatamente. Tem uma coisa legal, né, cara, que é esse númerozinho que tá aí, né, assim, da influência, esses números, né, que falam da influência de negócios e de política nas organizações, né, e que é uma coisa de negócios e de política na notícia, né, que fala aí, poxa, eu perdi a aba aqui, cara, tá aqui, para 36% apenas, a mídia é livre de influência política, né, cara? E para 35%, a mídia é livre de influência dos negócios. Cara, é um número que eu achava que seria, não sei se... Ele parece ser maior, né? Ele parece ser maior. Mas mostra que sim, infelizmente o jornalismo ele tem, ou as notícias, eles são
elas são influenciadas por interesses políticos e econômicos muito maiores do que a vontade da notícia pela notícia. Pois é, e isso é percebido por uma grande parcela, 75%, 74% das pessoas, né, que percebem que a mídia tem influência, né, e isso ou seja, fica antagônico, né, cara, porque ao mesmo tempo que as pessoas percebem isso, há uma confiança em excesso nas coisas que vêm da mídia de massa ainda, né? Sim. E você vê um reflexo disso, Cabeça, só para completar o raciocínio, quando você olha quem que são as mais importantes fontes de notícias, né? E especialmente no online. Estão praticamente todas aí, as 3 maiores, ligadas. Se você pegar as 10, você vai ter 3 apenas que não são ligadas à mídia de massa, que é o Terra, o Yahoo e... Bom, MSN se você for News. MSN, porque o UOL está ligado à Folha. Então você vai pegar o Yahoo, o Terra e o MSN, que não estão ligados aí diretamente a uma estrutura de mídia de massa, né? E aí você, obviamente, né, tanto a Globo quanto... Quer dizer, a Globo nas suas vertentes TV, rádio, impresso e online, ela aparece em primeiro nos 2 rankings. Exatamente, domina. Domina. E, naturalmente, quando você tem... Aí vem esse antagonismo, né, Caio? Naturalmente, quando você tem alguém pegando uma fatia tão grande de audiência, naturalmente ela vai também pegar uma fatia tão grande de anunciantes. E de interesse político em cima daquilo. Pois é. É isso que é um negócio que, assim, me causa um pouco de... incômodo, porque ao mesmo tempo em que você tem 75% das pessoas entendendo que há uma influência política e financeira nas notícias, a galera ainda prefere a consumir notícias ou acessar notícias dessas fontes que são comprometidas política e economicamente. Isso é uma coisa que, enfim, eu não consigo... A expressão seria... Eu não consigo entender, na verdade. Cara, mas eu vou fazer a meia-culpa. Eu, por exemplo, acesso o UOL e o Globo algumas vezes por dia. Globo.com. Isso não me faz... eu posso falar por mim, eu entro com... Dependendo da editoria que eu estou lendo, eu entro com alguma cautela, eu diria. Do mesmo jeito que se eu for entrar em outros blogs e sites, tem que entrar com uma cautela, porque a gente, a essa altura do campeonato, sabe que não existe jornalismo imparcial. Certo. Né? Eu contribuo com um pedacinho dessa audiência. Eu não sei se a maioria tem esse discernimento. Imagino que, na verdade, não sei. Mas eu acho interessante saber essa complementaridade entre a audiência desses grandes portais com a cautela que as pessoas têm ao entender a influência política e dos negócios na mídia, sabe? Pois é, cara, mas é difícil a gente... É lógico, é impossível esperar que todos se comportem da mesma maneira que a gente. Mas é assim, quando eu vejo... Você falou de editorias, eu me lembrei do assunto da edição passada do Ainda Sem Nome, que a gente falou da Fórmula 1. Sim. E aí me veio à cabeça a cobertura esportiva, e um dos nossos comentadores frequentes aí, que é o Everaldo, eu sempre vejo ele comentando que assiste a Globo ou assiste ao Sport TV, o Premiere, não sei o quê. E durante esse final de semana ele me mostrou uma foto da torcida, acho que teve um jogo de Atlético e Corinthians, né? Sim, semana passada foi isso. Foi semana passada? Aí ele me mostrou uma foto da torcida do Atlético com a frase Globo golpista, com os cartazinhos. E aí eu fui dar uma olhada na imagem e tem uma história que parece que os caras da torcida tiveram que driblar a polícia para poder entrar com aqueles cartazes, com aquela faixa e etc. Por quê? Aí o Everaldo depois, muito obrigado, Everaldo, por complementar essa informação, ele explicou que, a pedido da CBF, as polícias estavam proibindo os torcedores de entrarem com essas faixas no campo.
Cara, quando eu escuto uma coisa dessa, assim, me dá ainda menos vontade de sintonizar esse canal. Fala assim, não é possível essa influência, não é possível essa ingerência, não é possível esse cerceamento de liberdade, então eu jamais vou assistir. Ah, mas a cobertura de esporte do canal, não interessa, não vou financiar isso. Ah, mas o programa do Adnet é legal, não interessa o Adnet, o preço que ele cobrou para se vender é aquele, não vai contar com o meu apoio. Eu vou assistir por outras formas, alguém vai contar para mim. E eu já comentei isso aqui com você, né, cara? Foi uma fala do Rafuco, que é um cara que eu acho muito massa, que me acendeu essa luzinha aí de, poxa, talvez seja o caso da gente realmente efetivar esse boicote, né? Quando você falou do William Vac, eu ia fazer uma brincadeira e depois não fiz, mas agora eu acho que eu faço. Eu não consumo drogas, cabeça. Eu sou um cara careta. Você é daqueles que quando jogava fliperama, ficava super feliz com aquela telazinha que era Winners Don't Use Drugs, não é isso? Exatamente, cara. Cadillacs and Dinosaurs tinha isso do Street Fighter também, eu acho. Tinha também Michael Tartarugas Jackson. Ninja. Isso, exatamente. Ô, Caio, só pra gente... eu entendo isso, mas pelo menos no meu caso, eu acho que o boicote nesse ponto ainda é muito forte, sabe? E eu não consigo fazer isso. Ah, sim. Porque se eu for, especialmente falando, por exemplo, de automobilismo, que era o tema da edição passada, se eu não consumir o Sport TV e a Globo, eu não consigo ver Fórmula 1. A não ser que eu ache um link para ver a BBC, enfim. O problema é que esses links de streaming geralmente são entupidos de anúncio e, enfim. Então eu, por exemplo, não consigo. Não, e eu entendo que não seja ainda uma coisa trivial. E também entendo que isso vai, em grande parte das vezes, incorrer em mais gastos para as pessoas. Mas eu imagino que num futuro a médio prazo e mais confortavelmente a longo prazo, isso vai ser uma coisa mais confortável. Eu sei, a gente já comentou aqui, né, que a NASCAR faz transmissões do YouTube, e eu já vi algumas coisas oficiais da NASCAR no YouTube. Já vi transmissões do NBB, né, o Novo Basquete Brasileiro, no YouTube também, ao vivo no YouTube. Não é uma coisa improvisada, não é uma coisa... O que eu estava falando? Semana passada eu estava numa reunião profissional, numa empresa, e os funcionários estavam falando, um dos funcionários estava falando que participa de um grupo que um camarada paga o pacote de TV a cabo com HBO, e quando começa o Game of Thrones ele liga o Periscope e o resto da galera assiste o Game of Thrones pelo Periscope. Então é lógico, tem esses workarounds, mas eu entendo que num futuro próximo as pessoas vão gastar um pouco mais, não necessariamente aumentando as suas contas, porque vão acabar cancelando a TV a cabo. E vão acessar exatamente os conteúdos que querem. Você quer cabeça, você gosta de automobilismo? Então você vai pagar direto para alguém que te fornece o feed de vídeo das corridas de Fórmula 1, dos treinos, e é aquilo que a gente conversou na edição passada, de uma cobertura maior, mais dedicada. Isso pode ser que aconteça. Afinal de contas, ainda no relatório da nossa amiga Reuters aqui, você tem que, no Brasil, o pagamento anual, em média, para o consumo de notícias, está em torno de 11 dinheiros britânicos. 11 Brexits. 11 Brexits, exatamente. Que dá uns 40 e poucos reais, vamos ver aqui no conversão aí, isso. Né? E isso é anual, né, gente? Então é muito... Reais, R$49,30. Pois em média o brasileiro gasta isso para o consumo de notícias online, ou seja, pagando algum paywall ou alguma coisa assim, uma assinatura, ainda é pouco. Claro, você pode falar, poxa, Caio, mas eu já tenho tantos gastos e tal. Vamos lembrar que eventualmente você vai deixar de pagar a TV a cabo, porque afinal de contas você não precisa ficar vendo o History Channel, né? Enfim. Então, e eu também, por exemplo, eu tenho um pacote de TV a cabo aqui em casa que eu não uso e eu só não cancelo porque a diferença no preço no final das contas vai ser muito pequena. O pacote meu vai ficar R$10 mais barato, a minha internet, se eu tirar a TV a cabo. Então deixa a TV a cabo aí. Mas ela não é ligada. E não me faz a menor necessidade, eu não tenho a menor necessidade, parece que vão ter, sei lá, mais de 10 canais do Sport TV durante as Olimpíadas, né, cara?
Bom, para mim isso faz diferença, mas eu entendo completamente seu ponto e sou totalmente partidário dele, entendeu? Aí eu acho que, por exemplo, ao invés de você ter que pagar esses mais de R$ 100 que você paga de TV a cabo por mês, você vai pagar menos um pouco para ter só a internet e você vai pagar para quem você vai te fornecer, por exemplo, esses feeds de notícia esportiva ou de cobertura esportiva. E aí eu acho que aqueles canais tipo Esporte Interativo ou a ESPN que podem eventualmente fornecer um acesso via streaming na sua Smart TV e assim sucessivamente, ou um canalzinho. Nesse caso, o Esporte Interativo, se você tem uma Apple TV em casa, o Esporte Interativo já tem um canal na Apple TV e eu sei que a ESPN você pode assistir no site também. Aí. Agora, e aí assim, desculpa, Caio, do mesmo jeito que, bom, já falamos disso antes também, NBA, futebol americano, hóquei, beisebol, você pode assinar, por exemplo, dentro da Apple TV e ver você pode ver, por exemplo, um jogo de beisebol com a rádio do time local. Você tá jogando Cleveland e St. Louis. Você quer ver o jogo com a rádio de Cleveland? Você pode. Aí, você pode não entender beisebol no idioma original e com a cobertura local. Isso, exatamente. Aí. Exatamente. E isso é uma discussão, por exemplo, já fugindo da pauta, mas a gente volta ali na frente. Uma das brigas que eu tenho e que eu acho que muita gente que gosta de futebol tem, é você ter um produto que é o Campeonato Brasileiro dependendo de uma negociação de televisão para ele ser viável, porque os times dependem daquele dinheiro da Globo. Pois é, isso quase virou. O Esporte Interativo parece que fez uma oferta bem generosa. E aí, assim, quando na verdade eles poderiam vender o produto na Apple TV, no próprio YouTube, de algum jeito que você... que se eu quero ver só os jogos do Cruzeiro, em vez de eu pagar uma bica que eu pagava para ver isso, e aí eu acho que foi uma das grandes decisões desse meu ano, que eu cancelei meu pacote de Premier Futebol Clube e a porcaria toda, muito baseado no ano passado, que eu devo ter visto 4 jogos no ano. Uhum. Então, esse ano eu devo ter visto também 4, 5, máximo 6 jogos, se foram os que passaram no Sport TV e na Globo, não sei nem se passou algum. E tô tranquilo. Mas porque a conta não fechava, entendeu? Primeiro, muito caro pro pouco que eu recebia de volta. Aham. E é engraçado, né, cara? Os clubes, eles não apostarem nisso, um negócio que já se mostra viável em outros mercados. É claro, não é porque se mostra viável nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que vai necessariamente ser viável aqui. Mas, cara, o esporte, esse esporte especificamente, ele é tão forte, tem uma penetração tão grande no Brasil que você poderia dar uma arriscada de um ano, né, cara? Se arriscar isso um ano, não vai quebrar os times. Você fazer uma coisa de, não, vamos experimentar um jeito diferente, quem sabe? Mas é fogo, né, cara? Eu entendo que, vendo quem são os dirigentes dos times que estão lá ocupando cadeiras no Senado e etc., essa galera não está acostumada a lidar com cifras pequenas, né, assim, ou menos exorbitantemente grandes quanto esses caras lidam, né? Eu só discordo que eu acho que um ano sem renda de TV do jeito que a gente conhece quebraria metade dos times. É porque provavelmente tem muita divisão para chegar antes do dinheiro chegar efetivamente ao esporte, né, cara? Também, e tem uma má gestão tremenda desse dinheiro, né? Então, um negócio que, enfim... Mas eu acho que deveria ter um espaço para experimentação, sabe? E quem experimenta, como a gente falou na semana passada, as ligas de corrida de drone e etc., isso gira grana, cara. A galera paga pra assistir e é um negócio legal. Assim, eu fico olhando pelos pequenos que já fazem isso, que já tem um retorno, né? E que pode tornar a coisa bastante viável. Sei lá, mas eu sou um eterno entusiasta, né? Mas tem outro ponto também, né? O outro lado. Quando você vê, por exemplo, campeonato de Dota sendo transmitido, ou League of Legends sendo transmitido pelo Sport TV, é o outro caminho, né? Quer dizer, coisas não... há uma experimentação de jogos não tradicionais de televisão sendo migrados para a TV. Então,
essa maçaroca aí, ela poderia ser entendida e estudada pelos clubes de futebol, por exemplo, nesse caso, para depender de outro dinheiro que não o dinheiro da televisão. Isso seria muito bacana, né, cara? E aí a gente veria, voltando ao relatório da Reuters, a gente veria um decréscimo, a curva de declínio, né, das mídias de massa mais acentuadas. E o aumento, se bem que não dá nem para você acelerar mais o crescimento do consumo de notícias por smartphone, né? O negócio está absurdo. Mas é outra coisa interessante também, né, de a gente prestar atenção nesse relatório da Reuters, que é a quantidade de gente que consome notícias pelo smartphone. E isso só tende a aumentar, né, cara? À medida em que as tecnologias de conexão, a velocidade de conexão aumenta, daqui a pouco vem o 5G, a gente vai ter velocidades absurdas, a gente vai ter uma possibilidade ainda maior de fazer streaming, de consumir, de fornecer informação. Isso vai ser um negócio bem interessante. Agora, Caio, nesse gráfico que a gente vê, você vê que tem um decréscimo do uso do computador, não seja um desktop ou um notebook, um aumento absurdo de celular e o tablet ali capengando. O tablet, produto, ele, ao que parece, está fadado também ao ostracismo, né? Não sei, cabeça, não necessariamente. Eu acho que é porque o tamanho do mercado de tablets é esse mesmo. Entendi. Sabe? E eu acho que a queda dos desktops e laptops vai chegar num platô também. Não vai cair para zero. O que está mais caminhando para ir para zero ou para bem perto de zero é a circulação de coisas impressas. Mas o consumo de notícias aí por computador, porque assim, é um mercado que parou de crescer, não quer dizer que ele está diminuindo. Ele já parou de crescer, às vezes as pessoas estão comprando celulares e estão percebendo que elas não precisam mais de computador. Às vezes pessoas que compraram tablets, então aí eu acho que veio essa queda que a gente está vendo dos computadores, ela se refere à quantidade de pessoas que comprou tablet e entendeu que não precisa de computador. Você só precisa de um tablet, né, para muito tipo de uso, não para todos. Então, eu acho que assim, é uma adequação. As placas tectônicas estão se acomodando, né? Mas você vai perceber que o uso é concomitante. Você vai ver o telefone sendo utilizado junto com a TV, ou junto com o computador, ou junto com o tablet, ou às vezes os três juntos. Né? Mas um não elimina o outro. O que acontece é que o tablet tem uma penetração menor, na minha singela e humilde opinião. Entendi. Não tem a ver com... Eu não acho que com o ostracismo que vai acabar o tablet é um produto... Não. Haja visto o investimento das empresas nos diferentes formatos de tablet. Né? Você tem aí iPad mini, iPad de 9 polegadas, iPad Pro de 9 polegadas. Aí você tem os 350 tablets da Samsung. E você tem um monte de tablet. É só a Microsoft que ontem ou antes de ontem lá anunciou que vai parar de fazer o Surface 3, né? Mas aí sim você tem um problema, né? Mas aí é um problema da Microsoft. Eu não vejo isso como tanto um problema não, cara. Pô, mas o Surface 3 era um bom tablet. Era um bom tablet, mas ele era mais caro que um iPad Pro e com o nosso querido market da Windows, né? E aí ferrou tudo, né? Então, quando eu vi essa notícia, cabeça, eu sei que não está nem na pauta, mas eu fiquei um pouco aliviado, porque na virada do ano eu decidi fazer a troca, né? Eu decidi parar de usar Linux e voltaria a usar Windows, ou eu adotaria Apple como a minha plataforma. E no processo de decisão eu considerei muito comprar um Surface. Que aí eu cheguei a usar um Windows Phone durante um tempo e eu considerei muito comprar um Surface para ser tudo Windows na minha vida. E ainda bem que eu não fiz isso, né, cara? Porque senão eu estaria passando raiva agora, como eu sempre fiquei batendo cabeça usando Linux e dependendo de produto do Google, que na semana seguinte vai lá e o negócio some, deixa de existir. Então, eu estaria meio chateado de ter investido mais de $1.000 num Surface 3 e o negócio agora está sendo descontinuado. Enfim, eu que
estou aqui pensando na busca por um novo tablet, também posso descartar o Surface, né? Eu, se fosse você, descartaria. Muito bem. E tem um outro negócio interessante, o Surface era utilizado na liga de futebol americano para os caras reverem as jogadas. Era uma ação da Microsoft junto com a liga. E no primeiro ano de uso, um dos comentaristas de televisão falou algo tipo assim, fulano de tal está segurando algo parecido com um iPad. Eu falei, pô. Muito bem. Excelente. Excelente isso daí. Mas, enfim, né, cara? Foi mal para a Microsoft aí, mas eu acho que ela tem gás para ganhar mercado em outros aspectos da vida, né? Exato. Por exemplo, reformular o LinkedIn, né? Por exemplo, reformular o LinkedIn. Um desafio é grande, né, cara? Tornar o LinkedIn relevante. E fácil de usar, né? A Microsoft conseguiu uma façanha muito bacana, que foi não detonar o Skype, né, quando eles compraram o Skype. Então, eu já fico feliz com isso. A inovação no campo dos games também há de se considerar, da Microsoft, mas nesse outro campinho aí, Microsoft, o negócio tá difícil pro seu lado. Nossa senhora. Sobre o Skype, rapidinho, antes da gente passar para a segunda nota e também conseguir chegar no fim no tempo que a gente tinha se proposto eu tentei assinar, eu descobri que o Skype Premium acabou, né? Acabou, sim. Aí você tem que, se você quiser ter o similar ao Skype Premium, você tem que assinar o Skype for Business, que é uma extensão do pacote Office 365. Aí você tem que criar uma outra conta de Skype. Então, assim, a Microsoft conseguiu médio cagar no Skype. Isso aconteceu comigo. Haja visto que o meu handle no Skype mudou, né? Agora é live, 2 pontos, né? Mas então, eu já participei dessa mudança anteriormente. Olha aí, eu não peguei esse fim do outro modelo. Tá vendo? A minha já é uma conta business, olha. Tá vendo? Interessante. E eu nunca consegui juntar as duas contas. Eu já vi um monte de FAQ lá falando que tem como você juntar as duas contas, mas eu nunca consegui. E tem até um dinheirinho meu lá, tem tipo uns 50 dinheiros lá, uns 50 golpinhos. 50 fora Temer. 50 Michelzinhos. Lá naquela outra conta que eu sei que tá lá inativo. Em algum momento eu vou ligar. Quando eu precisar fazer uma ligação, aí a gente bota lá. Isso aí. Mas enfim, realmente, Microsoft, se a gente for escrutinar a coisa aí, vai ver que você dá uns peidos molhados nas coisas. Muito bem. Você que já comprou um Surface 3 e agora tá puto, você que respondeu este relatório da Reuters, ou concorda e discorda com os números, comenta aí no site, no aindasemno.me/96, e também no YouTube. E também você pode falar com a gente através do Twitter, @ASNPodcast. Exatamente. E no nosso super grupo do Telegram, que foi aí desmascarado com uma coisa super insegura. Se você é um terrorista do ISIS e que continua usando o Telegram como eu, você pode entrar no nosso super grupo, cujo link está na postagem, e também mandar uma mensagem pra gente lá no 999-750835, DDD 31. Isso aí. E o segundo tópico, Caio, a gente eu diria que é quase um anúncio de utilidade pública. Exato. É um mini manual do Think Olga para o jornalismo humanizado. A gente está nessa discussão há alguns episódios sobre violência contra a mulher, o machismo e afins. O Think Olga fez um mini manual de redação interessantíssimo para falar. É tipo uma caneta desmascaradora ou algo do tipo. Sim. Isso aí me remete, por isso que esse assunto é muito legal, cabeça, me remete a um vídeo do canal Justificando, que eles fazem uma análise semiótica das capas da Veja, que é um negócio muito massa. Eu cheguei a perguntar para alguns professores de semiótica, mas não obtive respostas. Não foi nem resposta positiva, não obtive qualquer tipo de resposta. Na verdade, eu recebi uma resposta falando que a minha análise estava indo para o caminho certo. Mas sobre a análise semiótica feita por profissionais do direito, né, cara, das capas da Veja. E eu queria saber se os caras estavam mandando mal ou mandando bem, porque não é a minha área de investigação, e a minha ideia era de que sim, e parece que sim.
e a gente vê isso muito agora no Facebooks, quando, por exemplo, você vê as capas dos jornais falando da economia e tal, e vem uma canetinha lá corrigindo, que é essa canetinha que você citou, Cabeça. Isso, exatamente. É. Então, por exemplo, desculpa. Não, é isso aí, cara, é isso aí. Por exemplo, os jornais, eles têm um medo de usar a palavra estupro, né? Uhum. E aí tentam usar qualquer tipo de sinônimo que não se encaixa, por exemplo, encontros amorosos. Uhum. Quando é um encontro, mas não tem nada de amoroso. Exatamente. Ou, por exemplo, fazer sexo, quando não é consensual, sabe? É. Então, esse link do Thinkology, eu tenho certeza que muita gente não vai gostar, gente que está no passado, mas eu acho que ele é fundamental para a gente colocar essa discussão e também ajudar o jornalismo a ser mais claro e defender quem tem que ser defendido. Ou não condenar quem não deve ser condenado. Exatamente, e entender que esse negócio que as pessoas estavam tanto falando anteriormente, ele existe e ele não vem à toa, ele vem de um comportamento social que é manifestado nessa linguagem, nesse tipo de linguagem que é adotado. E que, às vezes, tira o peso da coisa, e isso é grave, né? Isso é engraçado, né, que depois dessa conversa toda, da emergência do assunto, da cultura do estupro e etc., eu estava assistindo a 4ª temporada do Orange is the New Black. Você assistiu, Cabeça? Eu assisti a 1ª temporada só. Então, Cabeça, assista a 4ª. Tem uma temporada no meio do caminho aí que é muito ruim, mas essa 4ª é uma boa temporada. É uma temporada interessante. E aí acontece lá um reflexo de um acontecimento anterior, que rolou um estupro em algum momento da série, e ao reflexo desse estupro agora, né? E de um confrontamento da vítima com o estuprador, e a vítima fala: poxa, mas você não sacou que você me estuprou? Aí o estuprador fala: olha, mas eu gosto de você, aquilo pra mim não foi um estupro. E a vítima fala assim: não, cara, você tá maluco, porque foi um estupro, né? Porque eu não queria, se eu não queria, mesmo a gente se gostando, foi um estupro. Sim. Então, é um assunto que é interessantíssimo, né? Como que a ideia do estupro em si e de ser um crime, ela é minimizada. E sempre se volta à questão, como você disse, né, culpabilizando a vítima e colocando a vítima numa situação de que ela merecia. E quando esse assunto foi colocado em pauta, né, Cabeça, eu me lembrei rapidamente da fala do clérigo aí, né, do rei do Snapchat, sobre o assunto que deu o que falar nesses últimos dias aí, né, cara? A galera é muito legal, as mídias sociais, elas são muito bacanas para você ver as pessoas como elas são, né, cara? Teve o caso da moça pastora que tirou foto com a avó morta. Você viu isso? Sim, Cabeça? Eu vi isso. Eu acho isso muito legal, cara. Não tirar foto com a avó morta. Eu acho muito legal que as pessoas, elas se mostram realmente como elas são. Ela estava a fim de vender a imagem, assim. A pastora, ela estava no papel da moça fitness lá do Instagram, né? Então... assim, não estou defendendo aquela postura de jeito nenhum, mas eu só compreendo. Eu falo assim, é de se esperar isso, né? De uma moça que tá ali para isso, né? Então, fazer o quê? Mas bom, é aquele negócio, né, Caio? Que eu ia falar assim, falta bom senso. Faltou. Mas bom senso faltou no momento que escolheu a profissão, né, cara? Mas, já diz meu pai, você já viu as pessoas falarem que não vão sair porque estão sem dinheiro? Você já viu as pessoas falarem que não vão comer determinado alimento por questão de regime, mas você nunca viu ninguém falar assim, não vou dar minha opinião porque eu não tenho bom senso. Então... Ou porque eu tenho bom senso, né? Eu não vou dar minha opinião. Você vê a Glória Pires falando isso, né? Só ela, né? Mas assim, ninguém deixa de dar opinião e fala assim, não tem bom senso, então não vou falar isso. Então, se todo mundo acha que tem bom senso, mas nesse caso parece que falta bom senso mesmo. Mas isso é uma coisa, carece agora a fonte do estudo psicológico que fala disso, Cabeça, mas normalmente nós nos achamos melhores que os outros. Isso é uma coisa normal. E não necessariamente nós o somos. Isso eu me lembro de ter lido um estudo que falava das pessoas que elas realmente perdem a concentração quando mexem no celular e estão no trânsito. Parece que apenas 5% das pessoas que conseguem dirigir, fazer as coisas belezinha usando o celular. E o que ocorre? É que todo mundo acha que está nesse 5%.
né? Então a gente acha que está no 5%, vai lá e faz uma besteira, bate o carro, atropela alguém, enquanto estava mexendo no celular. Porque a gente acha que a gente é melhor que os outros, a gente acha que a gente está no 5%. Se você perguntar para uma galera, sei lá, uma turma de 100 pessoas, depois que você falar com elas que só 10% está com o melhor rendimento de nota numa determinada avaliação, todas as 100 vão achar que estão naqueles 10%. Né, cara? É muito difícil você achar um cara que vai falar assim, não, eu certamente não estou porque eu sou ruim. Eu sei das minhas limitações. Normalmente a galera acha que está ali, né? A galera acha que domina o vernáculo, a galera acha, enfim, tudo, né? Sendo que não acha nada, na verdade, no final, né? Exatamente. Então, falta o bom senso. Né? Tem uma matéria... diga. Tem uma matéria? Não, é só uma matéria do The Atlantic que eu li semana passada. Ela é extensa, mas fala mais ou menos sobre isso. Assim, o bullying que as pessoas inteligentes fazem em cima das não inteligentes. Comprovadamente, né? Onde você consegue definir com o teste ou qualquer tipo de coisa. Só que todo mundo acha que é inteligente. No final das contas, esse é o problema. Esse é o problema. Na verdade, o bullying também é um problema, mas aí é outra história, né? É outra história. Mas é muito legal esse material do Think Olga, porque ele ajuda não só quem escreve notícia, porque às vezes está viciado ou foi catequizado em todos os sentidos da palavra, ou foi ensinado a escrever de tal forma que não conta a história do jeito que ela deveria ser contada, né, como um crime e etc. E também ajuda o leitor a identificar esse tipo de deslize, né? E é uma coisa para nosso crescimento, né, cara? Eu me lembro de um guia do pessoal da WNYC, lá de Nova York, da rádio, que eles têm para cobertura de desastres, de catástrofes e etc. Que é assim, olha, normalmente a televisão vai chamar um cara especialista naquela catástrofe, naquele desastre. E esse cara não sabe nada e ele vai falar besteira, então a gente tem que segurar a onda na hora de fazer essa cobertura, de chamar esse cara e etc. E eu vejo o valor desse material do Think Olga idêntico àquele. É um negócio muito bacana. Eu recomendo muito para as pessoas entenderem que quando está relatando um crime de estupro, tem que ser aqui comentado que cometeu o crime de estupro. Deixar bem claro isso, né? Não desmerecer a vítima, né? Não colocar assim, a menina depois de ter sido estuprada, descobre-se que ela tinha foto com armas. Não necessariamente é isso, né, cara? A gente não deve ir para esse lado aí, né? Enfim. É um jeito fundamental, eu diria, para a gente poder formar ou ter um pouco de pensamento crítico em relação ao jeito que as coisas são noticiadas, sabe? Exato. É isso aí. É isso aí, meu caro cabeça. E fica a recomendação, dê uma olhada lá no nosso amigo episódio, né, no aindasemno.me/96, que você vai ver o link para esse documento do Think Olga. Exatamente. E também a edição 93... que a gente discutiu, que a gente precisou falar sobre estupro, Caio? Foi a 93. Acho que foi a 93. Isso aí, foi a edição 93. Estou checando aqui nos nossos arquivos. Edição 90 e... Vamos, gente, carrega aí. Edição 93, exatamente. Então. E é uma coisa legal que está falando aqui de romantizar os agressores. Aqui no exemplo do documento fala do Rodrigo de Pádua, mas poderia bem falar do nosso amigo goleiro Bruno, né, cara? Que recentemente casou e aí o casamento dele vira notícia como se a moça nunca tivesse existido, né, cara? Assim, também totalmente. É um negócio de, assim, pera lá, cara. Esse é o tipo de notícia que não deve nem ser dada. Isso não é notícia, esse cara casar. Enfim, esse cara tem que ficar lá na cadeia porque ele fez uma coisa que não se faz. Mas enfim, né, cara? Foda, o jornalismo aprende um dia, Caio. O mau jornalismo, a gente espera isso. Exato. Bom, você que também quer dar sua opinião, por favor, né? Comente aí sobre este assunto no nosso website, aindasemno.me, e também na postagem do YouTube ou nas redes sociais, os links estão todos na postagem. É isso aí, meu caro cabeça. Na semana que vem nós voltamos e se tudo der certo, com mais assuntos bem legais, né, cara? Exatamente. Se você que escutou até agora, saiba que na semana que vem você verá nossas belas faces no episódio 97. Exato. Porque eu estarei em Belo Horizonte
Estarei na sua cidade. Estará na nossa cidade. Estarei no estacionamento do Minas Shopping, estacionamento do Shopping Del Rey. Um grande circo Menhen. Faremos várias traquinagens aí na semana. Exatamente. E aí nós vamos fazer essa edição em vídeo, como há muito não fazíamos. Exato. E será um grande prazer. Isso. E esperamos contar com as 2 edições. Exatamente. Exatamente. Vai ser um bom, enfim, momento. Exatamente, Caio. Vamos encerrando, né, Caio? Prazer incrível mais uma vez e fora Temer. Fora Temer. Nos vemos em BH. Nos vemos em BH até lá com mais presença de Aécio Neves em delações. Exatamente. Vamos ver quem chega em 100 primeiro, Caio. A gente ou ele. É isso aí. Falou, meu caro. Um abração. Valeu, um abraço. Até mais. Falou.